Bom dia, rapaziada. Bom dia. Galera, deixa eu falar uma coisa sinceramente com vocês. Eu tô tentando gravar essa aula aqui, mas tá muito difícil. Aqui tá uma barulheira insuportável da obra que eu tô tendo aqui em frente ao campo, tá? E eu tive muita interrupção, mas eu vou tentar manter o foco, eu vou tentar passar aqui de uma forma clara, uma forma simplesinha, de um jeitinho bom para vocês entenderem alguns princípios básicos da matemática aqui, elementar. Gente, é todo mundo que vai precisar ver essa aula? Não é. Não é, tá? Como eu disse, é elementar, é o básico do básico, já as 4 operações. Mas tem algumas coisas, alguns recursos que você pode usar para organizar as coisas que muita gente não utiliza. Então, métodos de arredondamento, de associação, entendeu? Você vai aproximação. Vocês utilizam um recurso de aproximação para tentar achar uma resposta. Mas revendo alguns conceitos, eu vou corrigindo erros que eu já vi dentro da sala de aula, tá? Então, o sistema numéricos, conjuntos numéricos, vocês têm uma dificuldade, principalmente com os números negativos e com os racionais, tá? Eu quero apontar os erros que vocês cometem, que é o seguinte: nos números negativos, aqui do conjunto numérico dos números inteiros, né? Que é inteiro porque não é indivisível, gente. Então é o 0, 1, 2, 3, que são os números naturais, que a gente faz o princípio para contar objetos, para contar as coisas. E os negativos são os números de débito que a gente vai tendo. Depois do 0 para cá, a gente costuma dizer que os números negativos crescem para esse lado. Só que crescer é uma coisa extremamente errada de dizer, tá? Eles decrescem, eles continuam decrescendo, gente. Essa setinha de crescimento aqui, ó, não existe. Eles continuam decrescendo. O número menos 2, ele é menor. Ele é menor do que o 1, do menos 1, que é muito menor ainda do que o 1. Essa barrinha aqui, ó, ela só cresce para cá. Então, se você reverter, ela só decresce. Esse argumento que vocês utilizam aí, essa fala que vocês usam, que os números negativos crescem para a esquerda aqui, ó, ou para baixo, como você quiser imaginar, gente. Como você quiser, é só um recurso mental que vocês podem usar aí a imaginação, né? Como esses números crescem, tanto andando para a esquerda quanto andando para baixo ou para cima, que a gente usa mais o recurso de para a esquerda, porque a gente escreve do lado, inicia no esquerdo as contagens numéricas e vai para a direita, né? 1, 2, 3, 4, a gente é acostumado a fazer isso. Então não existe crescimento contrário, é decrescimento, continua decrescendo, tá? Então, por mais que esse numeral aqui seja maior do que esse numeral 1 aqui, com esse sinalzinho significa que ele é menor. Pelo amor de Deus, não erre mais isso. Preste muita atenção nisso. Isso é básico, tá? Uma outra coisa que vocês pecam muito é nos números racionais, nas frações. Gente, vocês têm que entender de uma vez por todas, que se eu falo 1/3, é porque eu peguei uma coisa inteira. Eu peguei uma unidade aqui, ó. Eu peguei uma unidadezinha dessa aqui e tive a necessidade de dividi-la aqui, ó. Eu dividi. Então, quando eu falo 1/3, 1/3 é um pedaço de 1, tá? É um pedaço de 1. Isso pode ser representado decimalmente também. Como é que é decimalmente? Eu vou pegar um número inteiro, vou dar um zoom nele, imagina uma régua, isso aqui é 1 centímetro. Distância é ótimo para fazer isso. Isso aqui é 1 centímetro. E eu vou dividir em 100 pedacinhos.
o centímetro em 100 pedacinhos. Então, um pedacinho desse aqui, do centímetro, é 1%, já que eu dividi por 100. 1%, que pode ser muito bem representado aqui, ó, de 0,01. Percebe que é um 100 ao contrário? Esse 1/3 aqui, ele significa mais ou menos aqui por volta da casa dos 33,3%. Então ele vai ser praticamente ali um pedaço de 1 entre 0 e 33 décimos. Tá? Então vocês vão aprender a fazer uma correção direitinho disso aqui. Porque esse aqui, ó, esse número aqui, ele pode se estender praticamente infinitamente. É como se você fosse dando zoom nesse 1 centímetro da régua. Você botou ele no microscópio, quanto mais você esticar ele, mais esses números da casa decimais vão crescer para lá. Beleza? Bom, deixa eu limpar isso aqui, essa bagunça. Espero que vocês tenham entendido essa questão aí dos números decimais, que eles podem se estender infinitamente. Você vai ampliando essa régua, a distância vai ficando maior. Você pode esticar tanto ela que a distância entre o 1 e o 2 aqui pode ficar da distância de um campo de futebol e você poder escrever os números decimais entre ele. Tá? Então o que vai definir aqui quantos números decimais cabe dentro dessa distância aqui é o quanto você precisar escrever. Tem alguns números que isso aqui é infinito, tá, gente? Por exemplo, eu acho que o número de Euler, se eu não me engano, ele não tem fim, porque ele continua num loop eterno, aqui é uma dízima periódica num loop eterno de repetição de sequências numéricas e vai ficar pro resto da vida. Isso aqui você esticando, essa distânciazinha aqui, ela vai esticando cada vez mais. Números irracionais e números reais eu nem preciso comentar, né? Que não dá para ser expresso com frações exatas. Por exemplo, raiz de 2, a raiz quadrada de 2 vai dar um número complexo. O número de Euler mesmo é um número irracional, já que você vai continuando dividindo ele. O pi também é um número irracional, porque não é uma fração exata. Enfim, isso aqui já não é tão mais interessante para entrar na matemática básica. Então, coisas que dá para vocês trabalharem na hora de resolver. Comutatividade. Eu percebi que tem gente que tem dificuldade de trocar a ordem de lugar de uma operação por medo de errar. Às vezes dá para facilitar uma operação você só trocando de lugar. Eu gosto de utilizar, principalmente na multiplicação, eu gosto de, vou nomear aqui de fator de repetição e fator de quantidade. Vamos colocar aqui em dinheiro, que vocês vão entender. Vou pagar 15 vezes de R$10. Na hora de organizar a multiplicação, para mim é mais fácil eu colocar o menor número como um fator de repetição. Se eu for precisar escrever, colocar o cálculo, colocar ali, vou ter que colocar embaixo um do outro para facilitar para mim, eu prefiro usar o fator de repetição menor. Em vez de eu colocar 10, 15 vezes, se eu precisar fazer isso, eu vou preferir colocar 10 vezes 15, só 10 vezes. Então eu vou repetir menos vezes um número maior para me ganhar tempo, tá? Isso aqui é muito simples, gente, para mim querer fazer isso com 10 vezes 15, mas pode ser algum outro número aí que vocês tenham uma dificuldade, tá? Que precise colocar expresso desse jeito, já que tem jeito muito mais fácil de resolver multiplicação. A associatividade também é muito interessante, né? A forma como você agrupa, você pode pegar ali numa expressão simples, você pode agrupar as adições de um lado, a subtração de outro, a multiplicação de um lado, depois a adição ou a multiplicação do outro, ou a subtração do outro.
Por exemplo, que você pode muito bem reorganizar essa expressão aqui, colocando só as adições primeiro. Você pode pôr adição aqui, por fim você só subtrai o restante. Você pode fazer com multiplicação também. Supostamente que se isso aqui fosse a multiplicação, você também poderia fazer tranquilamente, porque na ordem de resolução das coisas, primeiro a gente resolve das operações básicas, tá, gente? Multiplicação, depois divisão, depois adição, depois subtração. Então vocês sabem que antes disso a gente resolve potência e depois raiz, tá? Essa é a ordem das coisas. Então, uma coisa que é interessante, né, falar o número 0, você sabe, que é um número neutro da adição, assim como o 1 é um elemento neutro da multiplicação. Como assim? Qualquer número mais 0 é ele mesmo. Qualquer número mais 0 é ele mesmo. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. É uma vez. O 1 aqui, você pode colocar como fator de repetição. É um fator de repetição. Eu estou repetindo quantas vezes esse número? Uma vez só. Se é uma vez só, é ele só. Então, o 1 na multiplicação ele é tão neutro quanto o 0 na adição. Tá? O princípio aqui de inverso multiplicativo, não quero entrar nesse detalhe aqui, mas todo número ele vai ter um número que multiplicado por ele vai dar 1. Por exemplo aqui, 5 vezes 1/5 ou 5 vezes 0,2 sempre vai dar 1. Assim como 0,2 vezes 5 também vai dar 1. Sempre vai ser igual a 1. Tem esse aqui é um exemplo fácil, mas você pode pegar exemplos aí extremamente difíceis de resolver assim com tanta facilidade, tá? Enfim. Expliquei um pouquinho sobre o fator de repetição, expliquei um pouquinho a comutatividade, associatividade. Vamos passar aqui para o grande vilão seus, que é a tabuada. Gente, vocês vão precisar da tabuada para resolver tanto raiz, tanto para resolver potência, tanto para resolver divisão, quanto para resolver a multiplicação. Olha só quantas coisas que vocês vão tirar do princípio daqui. Vocês precisam dominar isso aqui. Vocês precisam dominar isso aqui, tá? Não dá um mole desse não. Como é que eu organizo as minhas ideias dentro da tabuada para mim não ter que decorar isso daqui, isso aqui? Eu também não decoro isso. Sabe o que eu faço? Eu sei esses 3 pontos aqui, ó, da tabuada. Uma vez, vezes 5 e vezes 10. Então, esse fator aqui, eu sei que se eu decorar bem esses pontos aqui, eu vou saber bem andar para trás ou para frente na tabuada. Por exemplo, 5 vezes... Vou pegar um aqui que a galera dá uma enganchada a mais. 9 vezes 8. 9 vezes 8, pô, eu sei que 10 vezes 9 vezes 10 é 90. Então eu vou andar para trás 2 vezes só. Então 90 menos 9, 81. 81 menos 9, 72. Ah, tá. Consegui a resposta mais rápido. Se for no caso do 7, tá mais próximo eu andar para frente. E eu sei, eu decorei esses 3 pontos aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então eu sei que eu preciso andar para frente só 2 vezes. Então eu sei que a metade de 90, olha só, a metade aqui da tabela, a metade de 90 é 45. Então adiciono mais um 9, mais um 9. Eu andei para frente 2 vezes o fator de repetição aí do número 9. Dominem esse recurso, gente, para vocês ter facilidade de resolver com mais agilidade ainda a multiplicação. Como eu te disse, vocês vão precisar disso para potência, vocês vão precisar disso para raiz e vocês vão precisar também para divisão. Trabalhando algumas outras coisas aqui, né? Conceito de arredondamento e estimativa. Se você tem dificuldade de armar lá, o 17 vezes
17 vezes 19. Você ter que colocar isso aqui, armar num papel isso aqui, uma conta tão fácil que você pode fazer na cabeça sua, você vai perder um tempo e você também vai perder um recurso aí que é esforçar seu cérebro um pouco mais. Lembra lá da multiplicação lá? Da tabuada? Então 10 vezes 17 eu sei que é 170. Então eu só dobro o número 20 vezes. Eu estou procurando esse resultado aqui, ó. Mas eu vou usar o quê? Uma estimativa, um arredondamento. Eu vou jogar um pouquinho para cima. Vou jogar um pouquinho para cima porque é um número redondo, é mais fácil de calcular. Então eu falei, cara, então eu sei que se 20 vezes 17, lembra lá da comutatividade? Eu posso trocar a ordem, eu sei que 20 vezes 17 é 340, então eu só vou tirar 17 de 340 para me achar esse resultado. Quanto que dá aí? Faz o cálculo vocês aí. Faz aqui, ó, geralzão, tira 17, eu consegui. Então eu usei a comutatividade e ainda usei uma estimativa e um arredondamento para me facilitar o meu cálculo. Aqui funciona também, né? Aqui eu comutei primeiro. Para esse aqui virou o meu fator de repetição e esse aqui virou o número que eu tenho que multiplicar essa tanto de vezes aqui para facilitar. E pode ser direto também, tá? Usa a estimativa. Aqui é o meu fator de repetição. Aqui é meu fator de repetição, 63 vezes 8. Mas eu posso simplesmente arredondar a minha repetição para baixo. Ah, mas eu sei que 60 vezes 8 é 480. Então só preciso adicionar 8 mais 3 vezes. Aqui eu errei o sinal, tá, gente? Aqui é mais. Então eu tenho que colocar mais 3 vezes o 8 para dar o resultado que eu quero. Aí lembra lá da tabuada? Lembra da tabuada? Pô, 6 vezes 8? Ah, tá. Eu sei que 8 vezes 5 é 40. Então só vai adicionar mais um. 4 vezes 8, 48. Ó, 6 vezes 8, 48. 5 vezes 8, 40. Mais 8, 48. Mas tem um zero aqui, né? Então vou adicionar o zero. Rápido. É coisas rápidas. É coisas que você tem que fazer assim, ó. Utilizar esse recurso. Como é que você vai ter agilidade de pensar dessa forma? Fazendo. Utiliza esse recurso que com o tempo você vai dominar ele. Tá? Multiplicação por 10, 100, 1000. É bom vocês entenderem que é só adicionar o zero, tá? Então isso aqui é só um adendo. Alguns de vocês já entenderam. A maioria de vocês entende. Infelizmente, alguns ainda não enxergou essa realidade. Gente, é só adicionar o zero. Isso é um recurso muito simples mesmo. Agora eu quero falar aqui um erro comum que vocês usam no sistema decimal na hora da resolução da multiplicação. Gente, presta atenção, vocês lembram lá da explicaçãozinha do que é unidade, dezena e centena? A gente faz isso aqui, ó, de forma muito prática, muito rápida. É só multiplicar, tal. Então aqui nessa casa você vai colocar embaixo dela. Por quê, gente? Vocês têm que entender o porquê. É porque aqui, ó, eu tô multiplicando a unidade. 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Aqui eu estou multiplicando a dezena. 2 vezes 20 é 40. Subentende que o zero está atrás aqui do 2. 2 vezes 300. Subentende que tem um zero aqui atrás e um zero aqui atrás. 2 vezes 300 é 600. Aí eu somo 600 mais 40 mais 2. 642. E aqui? Como é que vem? Aqui, subentende-se que aqui tem um zero aqui atrás. Então é 30 vezes 1. 30 vezes 1 é 30. Lembra lá do princípio de que o 1 é um fator neutro? O 1 é um fator neutro? 30 vezes 1, 30. 30 vezes 20. 30 vezes 20. 3 vezes 2, 6. Tem um zero aqui atrás e um zero aqui atrás. Então é 600. E 30 vezes 300. Então, 3 vezes 3, 9. Tem um zero aqui atrás, tem um zero aqui atrás, tem um zero aqui atrás. Então, são 9.000. Não erre jamais isso, tá? É por isso que você coloca aqui a casa da centena, a casa da dezena,
unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena abaixo de centena. Se você multiplicar isso aqui à parte, se você dividir isso aqui tudo, você vai conseguir fazer da mesma forma a resolução. Por exemplo, tá aqui, eu dividi, coloquei aqui, ó, 30 vezes 1, 32. 32 vezes 20, 640. 32 vezes 300, 9.000. Se você somar isso aqui separadamente, vai dar o mesmo resultado daqui de baixo, tá? Pare de errar na multiplicação, que isso é uma coisa muito simples, muito boba, e vocês estão com dificuldade que chega a ser estranho, tá? Chega a ser estranho. Bom, como eu disse, vocês vão precisar da multiplicação para resolver a divisão. Você lembra ali que eu falei da divisão aqui, da centena, dezena, unidade? Aqui também vai ser a mesma coisa. Só que você vai começar com a ordem inversa. Então utilize, gente, a estimativa para você saber pelo menos mais ou menos qual que é o resultado que você vai precisar. Então tem lógica eu falar que o resultado meu aqui, que o meu quociente vai ser 1.000, sendo que se eu multiplicar o meu quociente pelo meu divisor aqui, eu vou já passar desse número. Se aqui for 1.000 e eu multiplicar, eu vou passar de 9.000. Então eu extrapolei muito uma possível resposta. Se for 500, Bruno, resolve? Se for 500, 5 vezes 9 já vai dar 45. Então já não bate aqui o resultado. Ainda tem mais 0. Então dá 4.500. Opa, não me serve. E se eu cair para 100? 100? Então eu vou colocar aqui 1 vezes 9, 900, 900. É abaixo do que eu preciso. Então tá, eu sei que é acima de 100 e abaixo de 500. Vamos tentar reduzir mais ainda? 200. 200 dá? Então 2 vezes 9, 1.800. Opa, então já passa. 00, né? 2 vezes 9, 18, mais o 00 do 200. Então eu sei que está entre 100 e 200 o meu resultado. Tá? Então beleza. Aqui já é um range bom, tá, galera? Pra gente tentar achar a resposta. E a gente vai começar da casa aqui da milhar. Então eu sei que o meu quociente está entre 100 e 200. Então o 2 eu já retiro. Então eu sei que no mínimo aqui é o 1. 1 vezes 9 para retirar aqui, ó. 2.300, alguma coisa. Lembrando que esse 1, gente, ó, da esquerda para a direita, ele significa o quê? No mínimo 100, tá? No mínimo 100. Então esse 1 significa 100. 100 vezes 9, 900. 900. Eu acho que eu já tinha preparado aqui. Já tinha o resultado aqui. Então, 13 menos 9, ou melhor dizendo, 1.300 menos 900 vai dar aqui 470. Imagine um zero aqui, tá? Então, 47. Ah, beleza. E agora, cara? Como é que eu faço aqui para chegar no número próximo a 470, a 47, entre aspas? Qual que é a metade de 900? É 450. Ah, então, se aqui é 100, aqui vai ser 50. E eu vou conseguir o resultado usando ali a tabuada com mais facilidade. Então 47 menos 45 vai sobrar 2. 2 que significa 20. Agora sim eu vou para casa da dezena e da unidade. Então eu só preciso de um número. Quantas vezes 9 na casa da unidade eu vou precisar para conseguir esse resultado? 3. Depois eu somo tudo aqui, tá? Então eu sei que o meu resultado na divisão é 153. Só que aqui a gente criou o costume de isolar isso aqui e já colocar direto. É só isso que significa, gente. Você começa da casa ali, da centena ou da milhar, não importa onde você vai começar, e você vai regredindo
até a unidade, entendeu? É assim que se arma a divisão dessa forma. Eu sei que vocês têm dificuldade, eu espero que assim ficou claro. Galera, eu ia começar a questão de uso da casa decimal aqui e tal e tudo mais, mas aqui tá muito bagunçado. Tá fazendo a obra aqui, tá barulhento. Eu já tentei gravar a tela aqui uma vez, ela deu erro. Mas eu espero que os princípios da multiplicação, os princípios da divisão ficou mais claro para você como fazer isso de uma forma mais básica, tá? Se você tiver dúvidas, se você quiser que eu faça de um jeito mais claro, você pode me perguntar tranquilamente, que eu vou achar um jeito mais claro para dizer para vocês. Mas infelizmente aqui, por questão da obra aqui no campo, quem é aqui de São Joaquim sabe que tá fazendo uma obra, tá fazendo uma pracinha em frente de casa, eu já tive interrupção demais e não consegui passar de uma forma mais clara. Então eu sinto muito se alguma coisa não ficou tão bem explicadinha, mas pelo menos o princípio aí da multiplicação e da divisão eu espero que vocês tenham entendido, tá? O uso das casas decimais, do sistema decimal, né, que é a unidade, dezena, centena. E lembrando uma coisa, tá? Ao mesmo tempo que você tem aqui, né, unidade, dezena e centena, para crescimento, você também tem o decrescimento, tá? Você tem um décimo, você tem um centésimo, você tem um milésimo, que aí vai quebrando cada vez mais, tá? Então aqui você tem um décimo, que é o 0,1, o centésimo, que é o 0,01, você tem um milésimo, que é o 0,001, tá? É só você fazer a replicação aqui ao contrário, ó. Daqui para lá é um 10, daqui para lá é um 100, daqui para lá é 1000. Então, galera, vai utilizando esses recursos para você saber, porque eu sei que tem gente que não sabe o que é um décimo. Isso aqui significa o que, professor? Significa igual eu expliquei lá antes, né? Você pegou uma barrinha inteira de alguma coisa e dividiu em 10 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eita, 10. Dividiu em 10 e pegou só um pedacinho desse aqui. Isso é um décimo, gente. Tá? E esse centésimo aqui, gente? Pega esse outro pedacinho pequeno aqui e divide em 10. Aí vai ser esse outro pequeno pedaço que você pegou. Pega esse outro risquinho aqui e divide em 10 de novo. Aí você vai pegar uma coisinha mais fininha ainda. Deixa eu ver se tem como... Aqui. Dá pra vocês verem. Aí vai ser um milésimo. É isso, quanto maior crescer aqui para cá, mais fininho vai ficar esse pedaço desse item que você dividiu, beleza? Então esse é o princípio. Eu acho que agora sim ficou uma aula um pouquinho mais extensazinha. Eu interrompi já 4 vezes aqui por causa de barulho, tá, gente? Então desculpa, a paciência esgotou, não deu para explicar mais bem explicadinho, mas espero que colabore com vocês de alguma forma, tá? Obrigadão. Tchau, depois dá o feedback lá no grupo.